Bom dia, irmãos. Eu tentei responder aqui a pergunta que está aqui, mas ela é bem difícil de responder. O vídeo já estava dando 10 minutos. Eu vou tentar resumir o máximo possível. É baseada num post de um pastor aí que está dizendo que Jesus não vem buscar ninguém, ele vai trazer os santos e que vem aqui fazer uma reforma na terra. Então, eu vou passar o post e aí os irmãos leem e depois a gente pode entender o que eu estou comentando aqui, que vai ser um comentário, tá bom? É, a Bíblia ela tem muitas verdades que para nós são de difícil conciliação, são assim verdades que desafiam a nossa lógica. Elas não são erros, né? Ilógicas, elas são tem até um filósofo brasileiro, que eu não sei o nome dele, tá? Mas ele propôs uma lógica que é uma lógica parasintética, em que duas verdades que são sustentáveis de modo lógico, elas podem soar paradoxais num primeiro momento, mas elas caminham em paralelo, e isso é o que, por exemplo, nós sempre temos com respeito à soberania de Deus e à liberdade e responsabilidade humana, porque posto cada argumento em seu campo específico, eles coexistem e não dá para um anular o outro. Embora posto um diante do outro, um anula o outro, né? Então, se Deus é soberano, como o homem é livre e responsável. Mas não é só isso. Nós temos também a própria questão da Trindade, que desafia a nossa lógica. A Bíblia afirma que Deus que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus. Todavia, não há três deuses. E então, quando acontece isso, é o argumento de Agostinho: creio porque é absurdo. A fé me ajuda a entender que a minha lógica não é capaz de contemplar tudo aquilo que a revelação traz. Então, esse é o grande desafio da nossa sociedade racionalista, né? Muitas culturas não são assim racionais, dessa maneira. E nós também estamos passando por um momento que questiona essa racionalidade, né? E inaugura uma nova época chamada pós-modernidade. Há muito que falar sobre isso. Mas ali, voltando à questão que Jesus venha reformar a terra, eu preciso pontuar então algumas coisas. Primeira questão é que a sociedade grega, e nós temos o pezinho na sociedade grega, nós temos uma filosofia grega, ela colocava o mundo material como ruim. Então a matéria é a prisão da alma, o corpo é a prisão da alma, e tudo que era relacionado à matéria e ao corpo era ruim. E por isso a resistência deles de entender que Jesus Cristo era Deus encarnado. Então a Bíblia não tem esse contexto. Na verdade, a sociedade hebreia ela tinha uma visão diferente, que a matéria era um privilégio. Afinal, Deus fez tudo e quando fez o homem, coroa da sua criação, ele disse que tudo era muito bom. Então, se foi feito por Deus, é bom. E Jesus ressuscitado, ele aparece com um corpo físico, ele come peixe com seus discípulos. Então, apesar de atravessar as paredes e tudo mais, ele tem um corpo, mostrando com isso que Deus não despreza a matéria, pelo contrário. E ademais, quando Paulo usa os pecados da carne, ele lista lá, a palavra carne, ela não é sinônimo de corpo, até porque há pecados carnais, a carnalidade ela se manifesta no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na inveja, em pecados que são essencialmente imateriais, não tem uma expressão material, certo? Então, quando Paulo também fala do corpo, e ele fala da ressurreição, ele fala se há corpo material, há corpo espiritual, que uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas, e dizendo que há corpos e corpos no céu, ele também está usando a palavra espiritual, não no sentido de imaterial, porque senão como seria a questão do corpo de Jesus? Completamente imaterial e absorvendo a matéria, né? E sendo tocado. Então, nós temos essa questão posta, que nós não podemos pensar que Deus despreza a matéria, porque há pessoas que pensam que a salvação é espiritual, meramente espiritual. E nós temos um hino no inário para o culto cristão mesmo, né, que diz assim: meu Cristo veio para remir o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Então, este hino está colocando essa ênfase, olha, essa questão da salvação só espiritual, e joga o corpo fora, isso é um equívoco, isso não é bíblico. Então temos dificuldades. Qual a outra dificuldade? A dificuldade é conciliar, por exemplo, a frase de Jesus assim para
o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entretanto, ele dizer aos seus discípulos: olha, eu vou preparar-vos lugar. Vai chegar lá e não vai ter lugar? Então, e nós temos uma parábola em que Jesus fala do rico e Lázaro, e ali apontaria aquilo que seria o céu. É a única expressão que a gente tem, porque nós não fomos lá e ninguém foi lá e voltou para aqui dizer para nós. A igreja medieval, para conciliar esse problema que é o estar agora no paraíso e o paraíso ainda não estar pronto, ou estar agora no inferno, o inferno não está pronto ainda, porque Apocalipse diz que ainda será preparado o inferno. Então, segmentou, falou assim: ó, há um paraíso chamado Campos Elíseos, lugar de paz, há um lugar de tormenta chamado Tártaro, e que são antessalas, antessala do inferno, antessala do céu. No evento final, o paraíso, o céu está pronto. Então quem está nos Campos Elíseos, nos campos de paz, vai para o paraíso, vai para o céu, e quem está no lugar de tormento, lá no Tártaro, vai para o inferno de fogo, sepultura eterna, morte eterna. Até por isso os judeus teriam a palavra sepultura ali, inferno, e ali no inferno estariam todos, inclusive os salvos, todos eles juntos, né? E Jesus teria entrado nesse lugar, na sepultura, para ali proclamar a sua vitória. Bom, é muita coisa para a gente falar, na verdade, mas para os irmãos entenderem, assim, nós temos dificuldade para conciliar algumas coisas. Esse pastor mesmo que citou esse versículo, falou que Jesus vem trazer os salvos, ele não pode ignorar que pouco antes, nesse mesmo texto, está dizendo Paulo assim: quanto à volta de Jesus e ao nosso encontro com ele nos ares. Ou seja, se nós vamos encontrar com ele nos ares, então que momento será isso? Porque se ele vem trazer, então ele vai levar alguém para cima também, certo? E aí, meus irmãos, nós temos um negócio chamado teologia quântica, uma coisa nova aí, né? Que vai aproveitando os argumentos da quântica, e você sabe que a física quântica, ela desafia a lógica da física convencional, ela altera completamente as regras, e assim seria, em princípio, assim, a grosso modo, a teologia quântica. E nós, para conciliarmos, por exemplo, um evento como esse, em que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o fato de nós, ao chegarmos no céu, historicamente aqui, o céu não está pronto ainda, está por ser preparado, nós precisaríamos contemplar uma ideia de que aquele homem que estava na cruz, ele, quando morreu, ele fez uma viagem no tempo e foi para o futuro, para o lugar para onde nós iremos historicamente. Nós estamos caminhando historicamente. Então, se acontecer de Jesus voltar hoje, eu chego e o paraíso está pronto. Todavia, aqueles que morreram em Cristo chegarão comigo no mesmo tempo, porque estarão fazendo uma viagem no tempo. Maluco isso? Mas é o argumento que se tem, então, para conciliar estas coisas. Ou então pensar que realmente há um campo elíseo, e isso foi uma sofisticação da teologia que, com o protestantismo, isso foi jogado no lixo, falando assim: não, gente, olha, a gente precisa voltar à Bíblia. Tem esse negócio na Bíblia? Não tem, então joga isso daí fora. Nós não podemos pensar isso, até porque essa construção teológica deu origem lá à ideia do purgatório, em que você pode passar lá do purgatório, você não vai para o Tártaro, então você foi bonzinho, você vai para o Tártaro e vai para o purgatório, do purgatório vai para o Campos Elíseos, e do Campos Elíseos, então, quando o céu estiver pronto, porque o céu não está fechado, ainda está por ser preparado, então você pode ir para o céu. Então essa ideia medieval também foi descartada pelo protestantismo, e a gente batista, né, começou a pregar que a salvação, ela deve ser algo que se resolve aqui nesta vida. Você, antes de morrer, precisa aceitar Jesus para você ter o seu lugar no céu. E aí o céu que é esse que a gente não sabe se é espiritual ou material, e aí a gente tem esse outro problema, que aí muita gente, porque não há essa discussão, vai concluir é espiritual. Mas a gente já disse que Deus tem um plano com a matéria, né? Até o Orígenes, que é um primeiro herege lá da igreja, falava que os demônios possuem os corpos porque eles querem ter a experiência da matéria, e eles não têm, e esse seria um privilégio para nós, não uma prisão como os gregos pensavam. Então, posto tudo isso, eu quero chegar aos últimos argumentos, que é o seguinte: parece que o Apocalipse está informando que haverá uma mescla, assim como acontece quando Pedro fala que nós, quando somos salvos, nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus, e a natureza de Deus é a natureza espiritual, porque essa palavra espiritual foi sendo usada desde o Antigo Testamento cada vez mais para caracterizar a natureza de Deus. E
Jesus diz, Deus é espírito. E a palavra carnal, ou carne, foi usada no Antigo Testamento já para cada vez mais indicar a natureza do ser humano. Isso, por exemplo, você vê no livro de Jó. E quando Paulo usa a palavra carnal, ele não está usando de carne no sentido físico, mas no sentido da natureza humana. Então, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, é o que diz Pedro. E então, no evento do Apocalipse, quando desce Jerusalém ataviada como uma noiva a seu noivo, acontece ali que aquela visão ela está sugerindo uma fusão dos elementos materiais aqui da Terra e daqueles elementos celestiais. Vou usar a palavra celestial para fugir da questão espiritual. Então acontecerá uma fusão. E Paulo diz isso também, porque nós sabemos que a Bíblia diz que quando o homem se casa com a sua mulher e a mulher com o seu marido, tal, os dois se tornam uma só carne, uma só natureza, né? Um só ser. E Paulo diz assim: grande é este mistério, digo, porém, com respeito a Cristo e sua igreja. Então, porque haverá uma fusão, uma mescla. Então, essa mescla deste universo que é celestial, que é espiritual, com esse que é material, certamente causará um expurgo, que é aquele que é o mal, e este mal estará condenado lá no inferno, e a morte será jogada para o inferno. E veja que isso ainda coloca para nós outras questões. Como um Deus todo bom vai suportar o inferno pelo resto da existência, né? Então nós temos correntes aí heréticas, né, que dizem assim que haverá aniquilação do mal, outras ideias aí que existem aí. A graça de sermos aqui batistas, né, é o seguinte: você tem direito a examinar a escritura e não precisa seguir um dogma, uma definição de um concílio do escravo fiel e discreto, nem nada disso. Então leia por sua própria conta e risco e tenha a sua própria fé, né? Até a Bíblia diz que cada um tem a sua própria fé, mas não para fazer tropeço para os irmãos, né? Então vamos ter a nossa fé e saber que, sobretudo, o que importa não é as coisas que estão ocultas a nós, mas as coisas reveladas. Nós devemos, então, cumprir e obedecer as coisas reveladas. E há muitas coisas que nós não entenderemos. Então, quando não entendermos, é porque é só curiosidade, né? E a gente não precisa disso, porque as coisas essenciais para nós, elas estão evidentes. A vontade de Deus está evidente na sua palavra. Que Deus abençoe e tenham todos um bom dia aí na paz do Senhor.